Olá, amados, paz e graça a todos. Hoje vamos trazer um vídeo sobre evolução, né? É algo que vem nos últimos anos tomando uma proporção maior, a ideia da evolução. Então nós vamos abordar esse assunto hoje. Espero que você absorva e entenda, né, aonde se quer chegar nesse assunto, esse tipo de coisa. Antes disso, eu peço que você deixe seu like, pegue seu dedinho, vai lá, clica no inscrever-se, deixa o like, para que a gente possa avançar nos vídeos. Mas, indo direto ao assunto, vamos abordar sobre evolução. Se você perceber, nos últimos anos, né, não falo há 2, 3 anos, mas nos últimos 20 anos, o mundo vem cada dia mais tentando colocar as pessoas que nós viemos nos primatas, os macacos. Por que isso? Porque isso tira Deus da criação do homem, né? Aí o homem vai ficar independente de Deus. Como se nós evoluímos, né, de um animal e nos tornamos um homem. Será isso verdade? Como é que você acha? Como é que você crê? Você crê de fato? Você consegue absorver? Crê que nós viemos de uma evolução de um macaco? Ou crê que nós viemos das mãos de Deus? Né? A Bíblia diz lá em versículo 1 de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois lá no finalzinho do 6º dia, ele vai e durante toda a sua criação, dentro da sua criação todinha, ele cria o homem, né, com as suas próprias mãos. A palavra bará em hebraico é criar com as próprias mãos, né? Então a Bíblia nos revela isso. Aí em que verdade nós nos apegamos? É isso que nós vamos ver. Antes disso, eu queria que você olhasse o que está na tela aí. Eu coloquei na tela uma porta e uma fechadura e um jogo de chave. Aí você analisa aí essa porta. Para mim abrir esta porta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que utilizar uma chave. Todas as chaves abrem essa porta? Não abre essa porta. Você tem que pegar dentro daquele molho de chave ali, pegar a chave correta e abrir essa porta. Porque senão essa porta não vai abrir, né? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Nós vamos andar um pouquinho mais para frente e a gente vai ver, para você lembrar dessa fechadura, dessa chave. A gente tem dentro de nós, o nosso DNA, algo chamado cromossomos. Cromossomos. O que são os cromossomos? Eles são demarcados ao longo, né, do seu comprimento em milhares de regiões onde tem os genes. São neles que estão os nossos genes. Depois eu vou falar o que é um genes. Então nós temos uma quantidade de cromossomos no nosso corpo. Cada animal tem uma quantidade de cromossomos. Ninguém é igual. Por exemplo, o homem tem 46, você pode estar olhando aí, está na tela. O macaco, ele tem 48, o rato tem 44, né? O carneiro tem 54, o cavalo tem 64 e assim vai. Cada animal tem uma quantidade de cromossomos. Vamos pegar um cromossomo como um X. Imagina um X aí. Esse é um cromossomo. O que acontece com nós, com o homem? O homem, quando ele se reproduz, né, dentro de suas células reprodutivas, o homem traz da sua célula reprodutiva, nós temos 46 nós, né? Mas o homem, quando ele vai se reproduzir, ele traz na sua célula reprodutiva 23 e a mulher na sua célula reprodutiva também 23, né? Ou seja, no ovo, no óvulo e no espermatozoide. Quando eles se encontram, ali se fecundam, chamado de fecundação, esses cromossomos, que são pedaços, né, de 46 se divide para 23, tá? Eles se juntam, se unem e formam ali um novo homem, uma criança, o filho, com 46 cromossomos, e assim o ciclo vai continuar, né? Então, isso significa o quê? Isso significa que para se gerar uma criança, um homem, tem que ter os encaixes dos cromossomos. Os 23 que estão aqui tem que ser os mesmos, iguais aos 23 que estão aqui. Aí eles vão e se encontram, né? Isso significa que, por que um cavalo não pode ter um filho com uma vaca?
Porque o DNA da vaca, os cromossomos da vaca, são diferentes do cavalo. Aí se juntar eles não bate. É igual a chave na fechadura. Se a chave não for a chave correta, a fechadura não abre. Se os números de cromossomos não baterem os seus encaixes, não se fecunda. Então, os animais não se reproduzem em outros animais, justamente por isso, porque o número de cromossomos de cada um é diferente, só dentro das suas espécies. Né? Dentro das suas espécies há reprodução. E algumas reproduções que acontecem, aquele nascimento ele é híbrido, ou seja, a espécie dele ali que nasceu não se perpetua. Ele morre ali, ele não vai conseguir se reproduzir. Então isso que acontece. Então o homem, ele tem 46 cromossomos e ele tem que se juntar com homem, porque com outra coisa não vai dar, pelos encaixes. O que é o genes? Os genes são unidades fundamental da hereditariedade e são constituídos por um segmento de uma molécula de DNA que contém informações sobre as nossas características. É por isso que quando o filho nasce, aí as pessoas acham, é a cara do pai, mas tem esses traços da mãe. Por quê? Porque o pai trouxe ali naqueles cromossomos, os seus genes, as características dele, e a mãe trouxe nas características dela, se juntaram, e o filho nasce com características do pai e características da mãe. Então é o homem se reproduzindo. Bom, aí a gente vê algumas características diferentes. Por exemplo, o nordestino, ele é bem diferente do gaúcho, pegando os extremos do Brasil. Por que isso? É porque dentro dos genes do pai do nordestino tem aquelas características, dentro do gaúcho tem aquela outra, mas ninguém deixou de ser homem. Somos homens. Olhos, as mãos, os pés, tudo nós temos. Às vezes, né, uma característica, né, por exemplo, o nordestino é mais baixo, deve ser pela região, né? Pressão atmosférica e tantas outras questões. Tem a cabeça mais chata, o gaúcho já é mais branco, mais alto um pouquinho, né? Aquela pele bem branca por causa do frio lá. Então essas características mudam, mas o formato, né, é sempre o mesmo. Pode ser o que for, é sempre o mesmo. Aqui nós temos aí, se você olhar atrás, nós temos uma barata. Essa barata, ela é barata até hoje, olha. Embaixo dessa baratinha aí, tem uma barata encontrada pelos arqueólogos de 300 milhões de anos. Você repara que essa barata de 300 milhões de anos é exatamente igual à barata que existe hoje. Ela não muda, ela não mudou, né? A barata é um inseto que já vive há milhões e milhões de anos na Terra. Acho que é o que é mais resistente. Inclusive tem até um estudo que se tiver uma guerra nuclear, ela não morre por radiação. Então ela resiste. E ela continua barata. Nasceu barata, morreu barata. Aí a gente trabalha então a teoria da evolução. O que é uma teoria? Uma teoria é um palpite, é uma ideia. Ela não tem comprovação, não tem algo concreto, mas a gente imagina, então a gente cria uma teoria. Olha, pelos que a gente está estudando, pelo que a gente está vendo, o caminho que está tomando é aquele dali, né? Então isso é uma teoria. E o que é um fato? Um fato é algo concreto, que não necessita de mais comprovação, ou seja, é aquilo mesmo, está comprovado. Então, a evolução é uma teoria, não se tem comprovação de que realmente o homem vem do macaco. Olha, mas se não tem essa comprovação, se é uma teoria, por que se ensina na escola? Porque se exclui o homem vindo de Deus e coloca o homem vindo do macaco. Se bem que na escola tem ensino religioso, aí vai-se bem de leve, né? Bem de leve. Mas o forte é a teoria da evolução. Porque a ideia do mundo é apagar a ideia de um Deus criador. Pode até ter um Deus, mas não um Deus que comanda, um Deus criador, um Deus que vai nos salvar. Essa ideia, a tendência é acabar. Tanto é que vai mudar muito a Bíblia. A Bíblia, do original da Bíblia, ela vai desaparecer. Lembra do versículo que Deus disse? Chegará um dia que o teu povo sentirá fome e sede, não de água nem comida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque a ideia é exatamente essa. Tirar Deus como o centro da nossa criação, né?
dizer ao mundo que nós evoluímos e vamos evoluir e adaptar um Deus do qual ele apoia tudo que se acontece na Terra. Isso aí a gente não precisa nem dizer, porque você já está vendo isso acontecer. Todo mundo está vendo isso acontecer, né? Então, essa teoria da evolução, o objetivo central dela é essa: tirar Deus do centro da criação e colocar aí uma evolução. Agora eu falo para você o seguinte, olha, a hipótese científica. Vou ler para você aqui, ó. A hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é que a espécie humana moderna, chamada de Homo sapiens, surgiu na África há mais de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Ou seja, depois de um processo evolutivo. Agora você acha que o macaco, com seus cromossomos, com seus genes, suas características, ia evoluir para algo diferente? Para algo diferente que não fosse macaco? Se as suas características, seus cromossomos se encontram? Não iam nunca, porque aquilo não foge. Ele não pode ter a mão toda coisa, daqui a pouco ele... Porque senão, olha, se a gente viu uma barata de 300 milhões de anos, ela continua barata. Quem nasceu barata, morre barata. Quem nasceu rato, morre rato. Quem nasceu macaco, morre macaco. Nós só somos homens porque nós nascemos homens. Nós somos criados como a imagem e semelhança de Deus como homens. Então nada vai mudar. Os genes, ele tem as características, mas a morfologia, ela continua a mesma para sempre, né? Então não muda. Segundo informações do Programa de Origens Humanas do Museu de História lá dos Estados Unidos, antes do homem moderno, outros hominídeos já ocupavam o planeta. Outros hominídeos, ou seja, se a gente vem dos primatas, ele diz que essa mistura entre os hominídeos ali produziu o homem. Ou seja, houve então uma mistura de genes com os cromossomos diferentes? Não tem, porque um animal, quando ele tem um cruzamento com outra espécie, não se produz filho, não se produz filhote, porque os cromossomos não se batem, não se encaixam, a chave não vai na fechadura, e então não acontece, não há reprodução. Se não houver reprodução ali, com características de fato diferentes, não se nasce um outro ser. Isso é fato. Isso é fato. E o que é um fato? Fato é algo concreto, que se tem certeza. Isso não é uma teoria, isso é um fato. Animais diferentes não se reproduzem porque eles não têm os mesmos números de cromossomos e não têm os mesmos encaixes, né? E outras coisas que eu não vou falar aqui, né, dentro da biologia, porque senão se estende. Como ocorreu a evolução humana? Acredita-se que os primeiros hominídeos da linhagem Homo evoluíram de um ancestral comum entre os grandes primatas de hoje, que viveu entre 8 e 6 milhões de anos atrás, de acordo com Smithsonian. Olha só, outros hominídeos, né, grandes primatas que viveram 8, 6 milhões, que eles vieram evoluindo. Isso é mentira. Porque se os primatas pudessem evoluir de primata, de macacos, né, para homem, a barata iria evoluir, né? A galinha iria evoluir. Todos os animais iriam evoluir para uma outra espécie. Ou será que a galinha de hoje foi um cavalo ontem? Né? Só se isso acontece, né? De repente o peixe de hoje era um rato ontem. Ele era um rato, ele veio evoluindo, se transformou em peixe. Então a gente vê que não existe nada que possa dizer que o homem veio de um macaco. Não tem. Que é um processo evolutivo. É um processo de evolução dos genes. Eles vêm se transformando e se adaptando. Isso é mentira. O homem veio de Deus. Quem nasceu homem vai morrer homem. Quem nasceu macaco vai morrer macaco. Quem nasceu galinha vai morrer galinha. Não tem processo de evolução dessas espécies para outras. A própria Bíblia diz que Deus criou todos os animais conforme suas espécies. Então ele não criou uma espécie para evoluir para outra. Então ele já ali no dia imediatamente
já teria feito a outra. Então, quem Deus criou, ficou. Deus fez, está. E o que Deus fez está e sempre vai estar. Né? Porque senão, daqui a uns milhões de anos, nós mesmos estamos evoluindo, então nós estamos em processo de evolução. Então lá daqui a mais 8 milhões de anos, a gente já vai se transformar num cavalo. Porque nós estamos evoluindo para outras coisas. Então, é difícil isso. Então, amados, é para a gente ter uma ideia de como está o mundo com relação a Deus. E que nós ficamos atentos, porque vai chegar um período que vai ficar difícil. Vai ficar difícil de se entender a vontade de Deus para nós. E eu creio que quando chegar a esse ponto, Deus vai intervir na terra de maneira sobrenatural para dar um fim a todo esse processo demoníaco que se levanta na terra. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer para nós um entendimento, que Deus possa trazer para você e para a sua família a bênção que você necessita. E nós possamos ter uns dias maravilhosos na presença de Deus e com o Espírito Santo no coração, sempre nos orientando na palavra, sempre nos colocando diante do Senhor para que nós possamos falar com Ele e expor os nossos problemas, porque Deus quer ouvir dos nossos próprios lábios, embora Ele saiba todos os nossos problemas, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios as nossas questões, né? O que nós temos para pedir para Ele, porque o que Jesus disse? Quer orar? Entra lá no seu quarto, né? Quietinho, fala com Deus. Deus sabe o que você quer no seu coração, mas Ele quer conversar com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.